Rádio França Internacional. Programa especial. Elcio Ramalho, Patrícia Moribe. E vamos debater agora ao vivo os resultados da eleição presidencial no Brasil. Nosso colega Elcio Ramalho vai dirigir o debate e apresentar os nossos convidados. Muito bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. A RFI Brasil recebe hoje, então, seus estúdios para analisar a vitória de Jair Bolsonaro. Nas urnas, Juliette Dumont, professora de História do Instituto de Altos Estudos da América Latina e também presidente da ARBRA, Associação para Pesquisa sobre o Brasil na Europa. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Presença aqui, Juliette, e também o nosso cronista da RFI Brasil, Alfredo Valadão, professor e cientista político da Sciences Po, Instituto de Estudos Políticos de Paris. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Alfredo, eu começo perguntando para você sobre o futuro do Brasil a partir dessas eleições. Nós vimos que o Brasil saiu profundamente dividido, apesar da vitória incontestável de Jair Bolsonaro com mais de 55% dos votos, 45% para Haddad, mas vimos também uma grande abstenção no Brasil, 21%, mais os votos nulos que quase somados chegam a 40 milhões de pessoas, ou seja, uma espécie de rejeição também a esses dois candidatos. Na sua opinião, o que esperar do Brasil daqui para frente, Alfredo, com Jair Bolsonaro como presidente? Por enquanto, eu acho muita incerteza, porque o que você disse está certo. O Brasil saiu dividido, mas, sobretudo, é uma divisão que vem da rejeição, não são só os votos nulos. Uma boa parte dos votantes que votaram em Jair Bolsonaro votaram contra o PT. E uma boa parte das pessoas que votaram no Fernando Haddad e que não são petistas votaram contra o Jair Bolsonaro. E os dois candidatos tinham maior taxa de rejeição no Brasil. Então, nós temos uma situação que é uma situação de exasperação da população com a violência, a corrupção, a economia e tudo isso. Então, o Brasil não sabe muito bem onde dizer. E, pior ainda, Jair Bolsonaro não apresentou nenhum programa sério. Algumas coisas aqui e ali e tal, não sei o quê, mas não tem um programa. E o programa do candidato do PT não era considerado factível. Então, nós estamos numa espécie de nimbo, onde a gente não sabe muito bem para que lado vai, mas uma coisa que a gente sabe é que, para que o Brasil seja governável, tanto o governo, o novo presidente, vai precisar de negociar com o Congresso e, portanto, com parte da oposição, tanto a oposição também vai ter que se mostrar responsável nisso. Então, senão, não podemos ir para um drama muito maior. Então, estamos ainda nessa incerteza, vamos ver o que o novo presidente vai dizer, não é? E vai fazer nos próximos meses. Juliette Dumont, a gente viu aqui que do exterior o candidato Bolsonaro, e agora presidente eleito, foi apresentado como ameaça à democracia. Na sua opinião, a eleição dele é uma ameaça à democracia brasileira, como muitos dos acadêmicos, inclusive você também lançou um manifesto alertando para esse risco. Você acha que o Brasil está sob ameaça democrática? Sim, claramente, mas a democracia brasileira já antes mesmo da eleição do Jair Bolsonaro já não estava muito bem. Tem uma fragilidade, ao meu ver, e não sou a única, das instituições brasileiras que foram vistas esses últimos 2 anos, do judiciário, do legislativo, do executivo, e esse candidato agora eleito presidente saiu muitas vezes dos padrões da democracia. Primeiro, por rejeitar todo tipo de debate com o adversário. Democracia só funciona se pode debater ideia contra ideia, argumento contra argumento, o que não houve nessa campanha. Outra coisa foi a qualificação do adversário político como inimigo, que devia ser totalmente rejeitado. Isso também não faz parte do padrão da democracia. Então, como o professor Valadão falou, tem uma grande incerteza em saber se, agora presidente, o Jair Bolsonaro vai endossar certa responsabilidade para seguir o padrão da democracia, que é o debate, o respeito do adversário, ou se vamos continuar nessa via que é muito perigosa. É muito perigosa quando se designa o adversário como inimigo que tem que fuzilar, lembramos as palavras do início de setembro, ou que tem que limpar o Brasil dos vermelhos, são palavras muito duras. E
A oposição, também concordo com o senhor Valadão, qual vai ser o comportamento do PT, sobretudo, mas o que eu vi também no discurso do Fernando Haddad ontem à noite, ele falou muito em medo. Disse, estaremos com as pessoas que hoje sentem medo. E há um medo muito grande. Assim, não é só os observadores internacionais que veem uma ameaça. Tem um medo no Brasil das pessoas que defendem a democracia, de pessoas que pertencem a certas minorias, intelectuais também, que estão sendo alvos de ataques verbais, mas também físicas, e também sinais preocupantes. Nessa quinta-feira passada, houve, em mais de 20 universidades do país, intervenções policiais ou dos tribunais eleitorais que realmente podem ser vistas como uma limitação da liberdade de expressão. Então, Professor Valadão, gostaria de voltar em relação às instituições democráticas. O Brasil tem uma democracia amadurecida o suficiente para conter algumas preocupações e inquietudes em relação ao discurso e eventuais propostas do presidente eleito Jair Bolsonaro que possa ir contra avanços democráticos conquistados pelo Brasil? Eu concordo com você que o Jair Bolsonaro pode ser um perigo para a democracia, se ele tiver capacidade de agir, porque não é tão simples. O presidente do Brasil não tem tanto poder assim como se pensa, não é? Isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, é verdade que há um medo muito grande, mas esse medo é dos dois lados. Eu acho que o voto, tanto de um lado quanto do outro, foi um voto de medo. De um lado havia um medo de volta à ditadura militar, do outro lado tinha medo de Venezuela ou de esse tipo de coisa. Então, o medo é dos dois lados, sobretudo numa situação onde a violência é extrema dentro do Brasil. Apesar de que a violência política é relativamente muito fraca. É verbal, mas é fraca por enquanto. Se a gente pensar em outros países do mundo, inclusive na Europa, às vezes tem mais violência física, política, não estou falando de violência criminal, violência política. Então, eu acho que as instituições brasileiras são mais fortes do que isso. Nós estamos vivendo o maior período democrático da história republicana do Brasil. Estamos há 30 anos dentro de uma democracia. Temos eleições, pessoas votam, etc., tudo isso vai. A justiça mostrou uma certa independência. Basta ver que a Procuradoria-Geral, por exemplo, já tomou uma posição totalmente contrária contra a ideia de Bolsonaro de ter uma lei que proteja os policiais que matam, por exemplo. Para fazer coisas realmente antidemocráticas, ele vai precisar de maiorias claras no Congresso. Que, aliás, será uma grande preocupação. Que vai ser uma grande preocupação. Porque a gente sabe que dentro da política brasileira, nenhum partido tem a maioria no Congresso e vai ter que lidar com a oposição. Como é que deve ser essa relação justamente com o Congresso? Ele vai conseguir mudar as práticas políticas no Brasil? É difícil mudar as práticas políticas. Nós temos 30 partidos dentro do Congresso hoje, uma fragmentação absolutamente incrível. O PT e o partido do Bolsonaro, o PSL, tem cada um 10% a 11% das cadeiras, não é nada. Então, eles vão ser obrigados a negociar com 30 partidos para criar maiorias. Pior do que isso, ou melhor, não sei, a renovação do Congresso, 50% dos novos deputados, por exemplo, são novos. Então, é gente que tem menos disciplina interna de partido e micropartidos. Então, a negociação vai ser quase pessoa a pessoa, voto a voto. Então, acho muito difícil criar uma espécie de coalizão que vai permitir uma política de largo prazo. Vai ser, eu acho, cada vez mais uma coisa de cada voto vai precisar disso. Uma incerteza, inclusive, em relação a essa relação com o Congresso, então, nacional. Não somente o Congresso, mas o Bolsonaro vai precisar negociar com parte da oposição, e a oposição, se quiser ser responsável, vai ser obrigado também a fazer propostas responsáveis e apoiar algumas coisas do governo. Se não houver isso, a gente pode entrar numa fase de violência, isso sim. Com relação à oposição, justamente, Juliette, como é que fica a oposição no Brasil? A gente viu que o PT sai reforçado
com 45 milhões de votos, ou pelo menos o seu líder, o Fernando Haddad, mas há também outros políticos que estão querendo já também reivindicar para si essa liderança na oposição ao Jair Bolsonaro. Então eu gostaria de saber como é que deve ficar a oposição no Brasil e, particularmente, o Partido dos Trabalhadores. É o fim da influência do Lula, do ex-presidente Lula no partido? Eu não sou cientista política, então não posso responder essa pergunta, mas é uma pergunta muito séria. Será que já dentro do Partido dos Trabalhadores vão deixar o Haddad ser o líder do partido e da oposição, ou vai ter sempre essa sombra do Lula? E os outros partidos, como o PSOL e outros da esquerda, será que vão continuar dialogando com o PT? Será que vai dar, vamos ser otimistas, lugar a projetos como estamos observando, experiências como estamos observando no Portugal, na Espanha, onde as diferentes forças de esquerda estão dialogando, mesmo tendo suas oposições, dialogando para fazer emerger um projeto comum e um projeto de futuro, e de uma oposição responsável e combatente. Porque assim, mesmo se eu concordo com o senhor Valadão sobre o fato para implementar uma política repressiva mesmo, vai ser difícil, porque as instituições brasileiras são essas, que vai ser difícil ter alianças no Congresso, mas já esse discurso de violência liberou muitas coisas, muito ódio, e ele não precisa colocar o aparelho de Estado a serviço de uma repressão. Os particulares já podem fazer essa repressão, fazer essa violência. Já observamos, esses 2 últimos anos, assassinatos de líderes de movimentos sociais, de líderes indígenas ou de líderes políticos, como a Marielle Franco, e não passa nada. Então, o que está em jogo também é a capacidade do Estado e da justiça em conservar o monopólio da justiça, justamente. Ok, muito obrigado. Então, temos que encerrar, infelizmente, apesar dos assuntos que gostaríamos de continuar abordando com vocês, mas de qualquer forma, muito obrigado, Juliette Dumont, professora de História do Instituto de Altos Estudos da América Latina, e também ao professor Alfredo Valadão pela presença aqui na Rádio França Internacional. Muito obrigado. Obrigada.